1868, quando Machado de Assis escreveu e publicou de forma avulsa, né, em jornais e revistas, o conto O Enfermeiro, a literatura brasileira ainda vivia o romantismo. Mas claramente Machado já começava a experimentar o realismo, né? Movimento literário que vem logo depois do romantismo. Então você tem alguns textos de Machado que você percebe que ele já está mudando, né? Nós costumamos dizer que se Machado tivesse morrido aos 40 anos, né, Machado não seria Machado. E por que a gente diz isso? Porque ele teria publicado apenas os seus primeiros romances, os romances que são da primeira fase do romantismo, né? E, na verdade, Machado vai ser muito, muito bom na segunda fase, que são os romances realistas. Mas vejam, isso se aplica aos romances, claro, mas eu não acredito que... Eu sou machadiana, pesquisei muito Machado, né? Isso não se aplica aos contos e às crônicas, porque nos contos e nas crônicas, como no Enfermeiro, ele já vinha fazendo, então, esses experimentos realistas, até na crônica ainda muito mais, né? Então você vai ver que nesse conto de hoje, O Enfermeiro, né, o protagonista, ele já se afasta do romantismo, ele já é um personagem muito mais real. Agora, antes de falar desse conto, eu quero lhe contar que o nosso canal está participando de uma pesquisa do YouTube para canais pequenos, como é o nosso, né? E que logo depois que você dá seu like, aparece para você hypar ou hypar, se você prefere em inglês. Então, e logo depois de clicar hypar, aparece os pontos para você também dar os pontos. Então, são 3 cliques. O primeiro clique é o do like, o segundo é de hypar e o terceiro são dos pontos. Se você puder fazer isso, é muito, muito bom para o canal, porque, como eu disse antes, é um canal pequeno. Vamos ao conto. Então, O Enfermeiro é um conto de cerca de 15 páginas, né? E que depois vai ser publicado, então, no livro Várias Histórias. Eu tenho aqui, que eu tenho a coleção completa, lá em 1800 e pouco, né? O narrador, né, ele é em primeira pessoa e ele diz que vai relatar o que aconteceu com ele, mas ele tem alguém interessado em publicar, tá? A gente percebe isso, mas ele diz que só vai poder publicar depois que ele morrer. Ele está morrendo, ele já foi inclusive desenganado, né? Que a gente imagina que foi desenganado pelos médicos, tá? Como em vários textos do Machado, o narrador, ele nos prepara para a história que será contada por ele, né? Um narrador em primeira pessoa, mas ele nos prepara falando alguma coisa ou se desculpando diretamente conosco. Ou o leitor, ou nesse caso, porque parece que é uma pessoa interessada em publicar a história, então um leitor / editor, né? Então essa pessoa, esse leitor, editor, pediu para que ele contasse o acontecido, mas ele fala, né? O narrador, ele fala, abre aspas: adeus, meu caro senhor, leia isto e queira-me bem. Perdoe-me o que lhe parecer mal, e não maltrate muito a arruda, se não lhe cheira a rosas. Pediu-me um documento humano, ei-lo aqui. Fecha aspas. Então vejam, pediu-me um documento humano, ei-lo aqui. Ao dizer isso, o Machado, ele está dizendo que é um documento verdadeiro, um documento real, né? Então vejam aí o que eu falei antes, que é já essa experimentação
realista. Eu gosto quando ele faz analogia do comportamento humano com a arruda. A arruda é uma planta que não é ali muito cheirosa, tem até uma variedade, uma espécie de arruda que se chama apropriadamente de arruda fedida. Então, ele está pensando que no jardim da humanidade nem todos são rosas, né? Nem todos são cheirosos. Então ele já está se desculpando e se comparando a uma arruda. O narrador chamava-se Procópio José Gomes Valongo. E ele era um homem pobre, né? E ele trabalhava para um vigário, que era um antigo seu colega de escola, né? E o que ele fazia? Ele copiava então os estudos de teologia. Ele dizia que dessa forma o antigo colega o ajudava ali, dando-lhe casa, cama e mesa. Um dia esse vigário, seu amigo, recebeu uma carta de outro vigário de uma vila do interior, perguntando se ele não conhecia uma pessoa que fosse discreta e paciente e que quisesse ser enfermeiro do coronel Felisberto. Ora, o Procópio, que já estava lá copiando aqueles documentos de teologia há muito tempo, ficou sabendo e já estava meio cansado então daquela rotina. Ele aceitou prontamente este cargo de enfermeiro desse coronel que ele nem conhecia. Quando ele chega, então, na vila onde mora o coronel, ele descobre que o tal coronel é um homem insuportável, que xinga o tempo todo e que já tinha até batido em 2 enfermeiros, e nenhum enfermeiro parava no emprego. O Procópio conta, então, que ele estava disposto e que a lua de mel com o coronel durou apenas 7 dias. No 8º dia, o coronel transformou a sua vida em um inferno. Ele sofria toda sorte de injúrias e até golpes de bengala. Ele contou, né, o narrador, que desde criança todo mundo fazia as vontades do coronel. Então, além de tudo, ele era um homem rabugento, mimado e que também então tinha se tornado uma pessoa má. Humilhado, o Procópio disse para o vigário, para o médico, que ele ia embora, mas o coronel insistiu tanto para que ele ficasse, até brincou que se ele fosse embora, ele estava para morrer e que ele viria então puxar as pernas do Procópio. E o Procópio então relevou todas as ofensas e resolveu ficar ainda como enfermeiro do coronel. Novamente ali teve um período de lua de mel que não durou muito e logo o coronel o estava chamando de burro, de camelo, de pedaço de asno, idiota, moleirão e assim por diante. Toda a sorte de termos ruins para o Procópio, tá? O coronel não tinha parentes e raríssimos amigos que apareciam também raramente e nunca ficavam ali mais do que 5 minutos, porque eles também não suportavam o coronel. Mais de uma vez o Procópio pensou em ir embora, mas o coronel, ou o vigário, ou o padre, ou o médico, desculpa, acabavam o convencendo ao contrário. E ele foi ficando então mais calejado com todos esses xingamentos, sem se importar tanto com os maltratos do coronel, e foi ficando então um grande tempo. O Procópio percebeu que ele não tinha mais qualquer piedade pelo coronel. Pelo contrário, ele começou a ter raiva e até aversão, tá? Então mudou o sentimento do Procópio em relação ao coronel. E aí, com o tempo, ele percebeu que ele tinha 42 anos, que ele não tinha gastos ordenados, porque ele morava lá na propriedade do coronel, então que ele precisava sair daquele inferno, voltar urgentemente à corte, onde era a corte naquela época, no Rio de Janeiro.
E aí ele avisou então o médico e o vigário que ele só ficaria mais um mês, que era um tempo que ele estava dando para que eles arrumassem um substituto, mas que dessa vez ele não ficaria realmente mais nenhum dia. Logo depois então desse aviso prévio, né, uma noite o coronel teve um acesso de raiva, xingou o Procópio e acabou lhe arremessando o prato de mingau, mas o Procópio conseguiu se desviar e o prato foi parar na parede. Mais tarde, finalmente o coronel dormiu e o Procópio, que estava ali do lado tomando conta, também começou a ler um livro e acabou adormecendo. Acordou com os gritos do coronel, xingando ele de tudo quanto é nome, né? E o coronel arremessou-lhe a moringa de água. Ele levou, como ele estava acordando, ele levou um pouco mais de tempo, ele não conseguiu se desviar. A moringa bate em seu rosto e dói muito, uma dor insuportável. Com essa dor, então, qual foi a reação do Procópio? Ele pula em cima do doente, do coronel, né? Ele põe as mãos no pescoço e o esgana, né? E, obviamente, então, o coronel morreu, né? Ele matou o coronel. Horrorizado com o que ele havia feito, né? Que tinha sido um momento ali de desequilíbrio, ele saiu do quarto correndo, né? E parecia ouvir o tempo todo uma voz que ele chamava assassino, assassino. Ele pensou em fugir da propriedade, mas ele pensou também que essa atitude haveria de levantar suspeitas. Então, quando ele conseguiu se acalmar, ele voltou ao quarto, ele viu as marcas dos seus dedos no pescoço do coronel, então ele abotoou o colarinho do coronel, abotoou aqui, até aqui em cima, né? E cobriu o coronel com lençol até o queixo, né? Só depois disso, então, ele chama um escravo e manda esse escravo avisar ao médico e ao vigário que o coronel havia amanhecido morto, né? Já era de manhã, ele teve aquela noite toda tempestuosa ali e aí já era de manhã. O Procópio, ele vai ficar o tempo todo do velório ao lado do cadáver, com medo de que alguém mexesse nele, né? Depois, então, eles fecharam o caixão, ele estava com as mãos trêmulas, então todo mundo imaginou que ele estava sofrendo muito, né, pela morte do coronel, não sabia que era pelo assassinato. Tão logo acabou o funeral, ele volta para o Rio de Janeiro, mas ele estava muito sofrendo, ele não ria mais, ele não comia, né? Ele mandou até rezar uma missa para o coronel, ele deu esmola aos pobres em intenção do coronel. Tudo isso para quê? Para ver se ele aliviava um pouco a sua consciência, né? O peso que a sua consciência estava tendo por causa do assassinato. Para sua surpresa, uma semana depois, chegou uma carta do vigário, aquele do interior, lhe dizendo que eles haviam aberto o testamento do coronel e era ele, o Procópio, o herdeiro universal. Ou seja, o coronel deixou tudo para o Procópio. O Procópio chegou a pensar que podia ser uma cilada para que ele voltasse ali para o interior, que as pessoas estavam desconfiadas. Mas, com o tempo, ele acabou vendo que aquilo, então, era verdade. Ele cogitou, né, até em recusar a herança, mas ele achou que essa atitude também seria uma atitude que poderia levantar suspeita, né, a recusa da herança, né, porque quem recusa uma herança, né? E aí, então, ele resolveu aceitar a herança e pensou que ele ia pegar a herança e depois ele ia doar a herança toda, ele não queria ficar com nada. Aí, enquanto o tempo passava, ele ia pensando que ele tinha agido em legítima defesa, que o coronel tinha lhe arremessado a moringa. Depois ele se desculpou dizendo que o que ele fez ali com o coronel era uma luta, e tinha sido mesmo, ele estava em cima do coronel, o coronel estava querendo tirá-lo de cima, né? E
por fim, ele sabia que o coronel estava doente e que não ia realmente durar muito mesmo. Claro que tudo isso eram desculpas, né, para que ele pudesse aliviar um pouco essa consciência. Na vila, todo mundo lhe tratou muito bem, todo mundo elogiava sua dedicação e sua paciência, sempre falavam mal do coronel, né? O Procópio ouvia isso com certo prazer, então não era só ele que achava o coronel insuportável, né? Mas, ao contrário das pessoas ali da vila, ele sempre defendia o coronel, né? Então, levou algum tempo para acabar o inventário e quando finalmente ele recebeu a herança, ele não fez essa doação que ele tinha dito, né? Ele converteu tudo em títulos e dinheiro e ficou com tudo isso, né? Ele deu uma pequena ali doação para alguns pobres, outra para a Santa Casa de Misericórdia, mas ele ficou com o resto. E aí, com o passar dos anos, né? A lembrança tanto do crime como do coronel foram lá ficando meio esmaecidas nessas lembranças e ele acabou ficando com dinheiro e vivendo muito, muito bem. Agora, com a proximidade então da sua própria morte, né, que ele está então nos contando esse fato, né? Ele diz que a história vale alguma coisa para esse editor-leitor, né, que somos nós, que então se valer para nós lhe pagarmos um túmulo de mármore e que pode ter nesse túmulo um epitáfio que é um trecho do Sermão da Montanha. Qual o trecho? Ele põe assim, abre aspas, bem-aventurado os que possuem, porque eles serão consolados. Ora, claro que isso é uma grande ironia do Machado, né? Porque o Sermão da Montanha que Jesus Cristo faz é justamente ao contrário, né? É para aqueles que nada possuem, né? Não é como ele mandou colocar lá no túmulo dele. Vamos lembrar então um pedacinho do Sermão da Montanha para que você veja a diferença. Abre aspas. Bem-aventurado os pobres por espírito, porque é deles o reino de Deus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Então, quem consola não é quem possui, quem consola são os que choram. Bem-aventurado os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então vejam, não tem nada a ver que eles serão consolados. Ele foi consolado pela fortuna que ele possuía. Então o sermão era bem diferente. Machado faz muito isso, tá? Ele usa essa ironia. E ele faz isso também para nos lembrar que com o dinheiro do coronel, Procópio teve uma vida fácil, né? E que esse dinheiro acabou por lhe consolar, né? Ou aceitar com mais leveza o fato dele ter assassinado. Acho que no fim ele nem ligava mais, nem lembrava que ele tinha assassinado o coronel. Sempre que eu leio esse conto, eu me pergunto com quantas pessoas isso já não ocorreu. Não estou falando necessariamente de um assassinato, mas de você ficar com uma coisa que não é sua, um livro tal, e você se sente meio culpado, mas com o tempo isso vai acabando essa culpa, ou então você fala mal de alguém e você se sente culpado, mas também com o tempo a culpa também vai sumindo, né? E principalmente quando você ainda tem alguma recompensa por ter feito isso, tá? Então esse conto é um conto que mostra uma pessoa comum, que numa sociedade, né, que não vivia isso na literatura. Então, o Machado constrói, muito antes do realismo, um conto perfeitamente real. Então, esse conto tem muitas características realistas em pleno
romantismo, mostrando que o Machado estava à frente do seu tempo, né? O Machado sempre, quem estuda Machado, sempre tem essa impressão, que ele estava à frente do seu tempo, né? E ele podia escrever esses sentimentos de descontrole que o Procópio teve, esse ato que ele fez, que foi uma grande bobagem, né? Então, o Machado, ele escapa do maniqueísmo tão fácil e tão presente no romantismo. Que maniqueísmo era esse? Ou as pessoas eram lindas, maravilhosas, ou elas eram completamente malvadas e só estavam na história justamente para prejudicar os lindos e maravilhosos. Então esse maniqueísmo é muito próprio do romantismo. No Enfermeiro, o Machado não usa disso, tá? Acho que é isso, é um dos contos mais importantes do Machado, vale a leitura, apesar de eu ter feito o resumo. E se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site, www.miriambevilacqua.com.br. Até o próximo vídeo.